Ok, eu não podia deixar de começar uma palestra aqui com vocês, jovens, mostrando um videozinho fofo, né? Gostaram do vídeo? Foi fofo ou não foi? É porque o assunto que eu vou falar com vocês não é tão fofinho assim, não. É um pouco pesado. E aí eu tô vendo que você, assim, tá muito, assim, animado, muito... Nessa hora que vem o púlpito, né, para cá pro meio, mas tudo bem. Eu tô vendo que você tá muito animado. Parece assim que um negócio que eu penso e que deixa, assim, o jovem, assim, animado, as cores. Algumas cores. O vermelho, por exemplo, é uma cor que chama muita atenção, não é verdade? E se tem um coraçãozinho no meio, fica melhor ainda. E se tem um casalzinho no meio, opa, melhorou. Mas, jovens, eu quero ver se você realmente está entendendo tudo que está sendo falado aqui, né? Você já pegou aí 2 palestras, né? Vai estar pegando a 3ª palestra agora sobre esse assunto. Então é o seguinte, eu quero ver se você está prestando mais atenção nas palestras ou você está mais preocupado ali, sei lá, poxa, namoro, namorar, será que hoje eu saio daqui? Será que hoje eu falo com ela? Bom, vamos ver se você está prestando atenção. É o seguinte, eu vou fazer umas perguntas aqui para você, e essas perguntas, elas vão nos dar assim um parâmetro, tá? De como você está, de como você está entendendo os assuntos que estão sendo falados. Então, vamos fazer o seguinte, você vai fazer assim, se você concorda com a pergunta que eu for fazer, e você vai fazer assim se você não concorda, tá bom? Aí, se você tem dúvida, se você não sabe, você faz assim, ó, tá? Que eu vou prestar atenção em você, vou tentar prestar bem atenção em você, tá bom? Então, eu vou fazer a seguinte pergunta, concorda ou discorda? Beleza? Então, assim concorda, assim não concorda. Vamos lá. O sexo antes do casamento é uma boa preparação para o sexo no casamento? Concorda ou discorda? Sério? Todo mundo assim? Beleza, então. O jovem deve namorar muito para poder escolher consciente a pessoa com quem irá casar. Concorda ou discorda? O jovem deve namorar muito. Eu estou preocupado agora, Fredson. O jovem, vou fazer de novo a pergunta, tá? Vamos melhorar isso aí? O jovem deve namorar muito para poder escolher consciente a pessoa com quem irá casar. Deve namorar muito? Vocês têm dúvida? Quem tem dúvida? Faz assim, ó. Quem tem certeza? Concordo, pastor. Tem que namorar muito mesmo. Tem que namorar muito. Tem que, namorar vários. Um casal de jovens está namorando há uns 6 meses. A namorada tem um carro. Os 2 estudam à noite. E a namorada decide que irá dar carona numa sexta-feira à noite e deixar o jovem em casa. Concorda? Discorda? Concorda? Discorda? Vamos lá. O casamento é a grande solução para acabar com as tentações sexuais. E agora? Sério? Rapaz, vocês estão muito maduros, olha. Que legal. Os namorados, certo dia, depois do Amazon Jovens, depois do grupo de amizade, foram para o... Meu tempo era Ebenezer, né? Para onde os jovens vão depois do GA, de sábado? Adolfo. A metida ali é Adolfo, tá, meu bem? Desculpa aí, né? Jovens ricos, né? Vamos lá. Os namorados perderam a noção das horas. Já é muito tarde e não tem mais ônibus circulando na cidade. O pai dela, que não é cristão, diz para o namorado ficar e dormir na casa deles. Os 2 aceitaram sem nem sequer cogitar outra hipótese. Concorda ou discorda? Rapaz, você vai deixar o seu namorado vir a pé para casa, não tem ônibus mais. Posso iniciar um namoro sem avisar o pastor?
Concorda? Discorda? Depende qual for o pastor. Eu vou direto no pastor Anderson, porque o pastor Fred é brabo, né? Tem alguns que fizeram assim, tá, Fred? Uns que fizeram assim, Fred. Vamos lá. O namorado trabalha, faz faculdade, mas ele é também dedicado no ministério. Por conta disso, a namorada começou a reclamar da falta de atenção do namorado. Você concorda ou discorda com a atitude dela? Discorda. Gente, todos aqui discorda. Porque até aquele que você falou, namorar muito, tem que namorar muito. Vamos lá, jovens, quem aqui tem mais de 25 anos de idade? 25 anos de idade, levanta a mão, os mais de 25 anos de idade. Os mais de 25 anos de idade, legal, tem aí, né, uns 10% de jovens. Né? Vocês estão com vergonha de levantar a mão de vocês? Vocês estão com, né, com medo de quê, gente? Levanta, 25 anos para cima, levanta a mão aí. É porque, gente, dependendo da situação, de fato você não pode prolongar muito esse relacionamento. Principalmente se você é um jovem, né, que já teve outras namoradas, outras experiências sexuais, né? Já teve outras aventuras. Você percebeu então que eu vou falar exatamente sobre esse assunto, sexo. Respirar fundo agora, né? Eu não sou sexólogo, tá? Não sou especialista em sexo. Vou logo dizendo para você, vou logo quebrar um tabu desse negócio de dizer, quando eu casar eu vou transar muito. Isso é conversa, gente. Isso é conversa dos casados. De vez em quando você ouve uns casados aí cantando vantagem, olha, não sei não. Né? A vida da gente é muito corrida. Quem tem filho sabe como é que é a situação. Mas, não vou falar exatamente sobre esse assunto não. Eu quero falar com você, jovem, sobre 12 motivos. 12 motivos para você guardar o sexo antes do casamento. Cara, me deram 12 motivos, mas eu vou falar para vocês, não sei se eu vou chegar nem no sexto, tá? Vou tentar. Eu vou tentar, é muita coisa aqui, mas vamos lá. Primeiro motivo pelo qual você deve guardar o sexo antes do casamento. Primeiro motivo é porque Deus manda. Gênesis capítulo 2, verso 24. Note essa passagem aí, Gênesis 2, 24. Você nota que os primeiros capítulos, no início da história, onde tudo começou, Deus já coloca o parâmetro a respeito de algo muito importante dentro da maior instituição que Ele criou, que é a família. Gênesis capítulo 2, verso 24 diz assim, você conhece essa passagem, mas eu quero conversar um pouquinho com ela sobre dessa passagem com você. Diz assim, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Quando eu olho essa passagem, eu consigo enxergar um dos grandes problemas da nossa sociedade quanto a essa questão do sexo. Porque, infelizmente, a sociedade que nós vivemos hoje tem uma opinião formada sobre esse assunto. O que tem de especialistas aí falando a respeito disso, o que tem de influencer digital, youtubers, que fala a respeito disso. Agora, setembro parece, vai acontecer o Rock in Rio. Vocês sabiam que existe uma gama, uma quantidade grande de jovens e adolescentes que estão se preparando para ir para esse evento, com o intuito, com o objetivo, não de ver lá a Lady Gaga, não de ver lá uma banda aí de rock, aí, Red Hot Chili Peppers, sei lá, os Beatles. Os Beatles não, né? O Beatles vai se apresentar no Rock in Rio? Vai não, né? O Beatles não vai se apresentar, não. Mas vão para transar, pegação. Vão com o objetivo de manter relações sexuais. E os jovens estão sendo contaminados com essa opinião. Essa é a verdade.
Opiniões que existem nessa sociedade são as opiniões que são contrárias aos mandamentos de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, jovem, isso aqui é um mandamento de Deus. Parece ser tão simples. O homem deixa a mulher, o homem deixa o pai e a mãe, não é para deixar a mulher não. O homem deixa o pai e a mãe e vai se unir a uma mulher. Claro, tem que ser uma mulher, né? Mas o jovem de hoje não tem uma opinião formada sobre esse assunto, e torna essa palavra, inclusive, uma das palavras mais acessadas na internet. Você sabia que as palavras, se você jogar no Google, quais são as maiores pesquisas na internet? Sexo e Jesus. Você sabia disso? Sexo e Deus são as duas palavras mais acessadas, mais pesquisadas na internet. E como a maioria do público, né, a gente observa que a maioria do público é, de fato, internauta, é a pessoa que está conectada, então é naquele local, naquele ambiente, no ambiente da internet, que as pessoas vão criar um conceito a respeito disso. E eu pensando bem, né, por que os jovens buscam, não somente jovens, mas também adolescentes, por que os jovens e adolescentes buscam informações na internet? Isso me revela duas coisas. A primeira, quando se trata de sexo, os jovens têm questionamentos, os jovens têm dúvidas. Segundo, eles estão procurando em um lugar onde a maioria das informações não é confiável. Talvez você pegou algumas informações sobre sexo dos seus pais, talvez foi de um professor na escola, talvez de amigos, e aí você montou o seu conceito sobre sexo. Mas não existe alguém mais especialista, não existe alguém mais entendedor desse assunto do que o nosso próprio Deus, porque foi Deus quem criou o sexo. Não existe ninguém melhor do que Ele para falar, para dar instruções a respeito desse assunto. E para mim, essa passagem de Gênesis 2, 24, me revela o porquê da nossa sociedade estar tão fragilizada, tão problemática na área emocional, na área sentimental. E aí também na área física, porque tem vários fatores que afetam também o desenvolvimento físico do jovem. Eu vou falar sobre isso com você. É porque, jovens, estão usando o sexo para um outro fim, pelo qual Deus não criou. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus não é antissexo. Deus criou o sexo para dentro do casamento. Só que a sociedade está usando o sexo para um outro fim. Deixa eu lhe dizer, esse microfone aqui, ele serve para quê mesmo? Para palitar o dente? Serve para martelar? Não, né? Serve para falar. Serve para, né, vocês ouvirem melhor a voz de quem está ali usando. O sexo foi criado com um fim dentro do casamento. A partir do momento que usam isso de maneira errada, fora do casamento, você está abusando, você está violando, você está transgredindo essa palavra que Deus criou, o sexo. Que você está usando para um outro fim, que não é para dentro do casamento. Então, o primeiro motivo é exatamente isso, né? Deus manda. E aí isso vai nos nortear, vai nos dar a clareza do porquê que Deus deixou na sua palavra bem clara, muito transparente para todos nós, o porquê que é importante nós nos guardarmos, né? Guardar o nosso corpo, nos purificar, nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha a cometer imoralidade, a cometer alguma perversão sexual. Vou citar algumas passagens, somente para vocês. 1 Coríntios 6,16. A Bíblia diz, vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um só com ele? Porque a Bíblia diz, os dois se unirão e se tornarão uma só carne. Em 1 Coríntios 7,2,
apóstolo Paulo diz que, por causa da imoralidade, pelo desejo de praticar sexo, é bom que vocês se juntem e se casem. Mas por que o apóstolo Paulo falou isso? Por causa do problema do homem e da mulher de não se controlarem, de não controlarem os seus desejos. Mas você vê que na Bíblia mostra que o sexo ele está atrelado a dentro da família, dentro do casamento. 1 Coríntios 7,3 fala, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais. Quando ele fala seus deveres conjugais, sexo. Ele está falando de quem? Ele está falando de um jovem? Ele está falando do namorado, deve cumprir os deveres, né, conjugais? Não, está falando do marido. Então é dentro do casamento. E a Bíblia diz que sexo fora do casamento é imoralidade sexual. Em Hebreus 13:4, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então, o primeiro motivo, porque Deus manda, não é nada contrário ao que Deus diz. É porque Ele deixou bem claro que Ele manda que nós nos guardemos, né, guardemos o nosso corpo para dentro do casamento. Segundo motivo, Deus reserva castigo para quem o desobedecer. Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18, diz assim, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Peca contra o seu próprio corpo, ou seja, existem consequências, e não são poucas. São várias consequências para quem desobedece a Deus nessa área. DST, infidelidade, enfim, são várias. Nós temos que entender que consequências de qualquer desobediência a Deus vão vir. Só que aqui, gente, o apóstolo Paulo está falando um negócio mais pesado. Ele está falando do corpo. Ele está falando do seu corpo. Ele está falando que vai afetar o seu corpo. Deus vai até perdoar Deus vai até perdoar você se você pedir perdão dele por você ter transgredido o corpo do Senhor, o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, né? O seu corpinho. Ele vai até te perdoar, mas você vai sofrer. Você vai perder bênçãos. Você vai perder bênçãos, um bom emprego, né? Uma boa família, ministério dentro da igreja, você pode deixar de participar. E fora a desconfiança da pessoa com quem você se relacionou. Porque a infidelidade vai perseguir você, a desconfiança vai rodear você, e você sempre estará sendo rondado, né, por essa atmosfera de desconfiança. Isso não é legal para você. Sem falar, jovens, que você ensina o sexo fora do casamento, o sexo dentro do namoro, um flerte, um ficar. Um sexo dentro dessa situação faz com que o parceiro seja mais infiel. Pois você sabe que aquilo não era para você ter feito. Você até sabe que é um pecado, que Deus abomina, que você não agradou a Deus com aquela atitude. Mas entenda, o fato de você transar, se relacionar com uma outra pessoa, o que garante que isso não vai impedir que o seu parceiro faça o mesmo com você? E o que garante que você também não continue, né, num frenesi sexual? Agora, não mais com aquela menina, porque eu vou falar daqui a pouco, alguma das consequências é a repulsa. Mas aí você vai querer fazer com outros, com outras. Provérbios capítulo 6, verso 27 ao 35. Eu gosto muito dessa passagem, porque quando um jovem fala assim, mas foi só uma ficada de leve.
Ah, mas foi só um beijo. Não, só apalpei ela. Não, foi nada demais. Me perdoe, isso não vai mais acontecer. E aquele relacionamento continua. Mas olha o que diz, Provérbios 6, 27. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sob brasa sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Pense bem, jovem. Pense bem em todas as coisas, todas as consequências que você vai fazer por uma besteira, por uma aventura que você, né, ali você tem que decidir, aí você decide aqui, né? Você decide aqui, e aí você pensa, né, caramba, isso aqui vai me trazer um bocado de consequências aí na minha vida, com um bocado de prejuízo. Olha o que diz no verso 33. Olha o que diz no verso 33, você deveria até mesmo, você, jovem, que talvez tenha problema nessa área, tenha dificuldade nessa área, você deveria destacar esse versículo e colocar num lugar bem visível, sei lá, na cabeceira da sua cama, no seu caderno, destacar esse versículo e lembrar, todas as vezes que você quiser fazer besteira, todas as vezes que você quiser usar os membros do seu corpo para desonra, você tem que lembrar dessa passagem. No verso 33 diz, sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Veja se vale a pena fazer sexo antes do casamento. Analise, avalie. Terceiro motivo, sexo fora do casamento deixa sequelas no corpo. Sexo fora do casamento deixa sequelas no corpo e na sexualidade dos dois. Você e seu parceiro. Muitos problemas sexuais, muitos problemas. É causa de problemas de ejaculação precoce, o orgasmo na mulher, o homem perde a capacidade. E olha, eu estou falando disso prevendo que um dia você vai, experimentar sexo dentro do casamento. Só que se você faz isso antes, você está suscetível a essas coisas aqui, O homem pode perder sua capacidade de performance sexual mais cedo. Você imagina um jovem de 22 anos broxa, casado. Mas por quê? Porque na adolescência, na juventude, ali com 18, 19 anos, não sabia se controlar, tinha problema com pornografia, com masturbação, tinha uma atividade sexual ativa e vai ter problema. A pessoa, outro problema que acarreta, a pessoa desenvolve técnicas erradas. Eu acho interessante, quando eu falo de técnicas erradas, eu estou dizendo para você, jovem, o que normalmente as pessoas falam, que existe um padrão. O sexo tem que ser dessa forma. A sociedade ensina desse jeito. Deixa eu lhe dizer uma coisa, quanto menos experiência, ou melhor dizendo, nenhuma experiência com esse assunto antes do casamento, é melhor para você. Para que quando você chegue dentro do casamento, você possa descobrir, você possa desfrutar isso da melhor maneira possível. Quantos de vocês aqui, quando a sua mãe, você era criança, fazia aquele bolo lá, e batia ali na batedeira, ou então na mão mesmo, e aí você ficava ansiando, ficava esperando, que a sua mãe desse aquela bandeja, que sobrou do bolo para você lamber, era gostoso, era legal, mas você tinha que esperar o bolo, que o bolo era o melhor, Então, o que acontece? Tem jovens se lambuzando, tem jovens experimentando antes, e deixam de receber as bênçãos do Senhor, deixam de experimentar o bolo. O sexo, ele acaba sendo ligado psicologicamente e espiritualmente ao pecado. Para você, jovem, da Nova Igreja Batista Grande Circular, que frequenta o Amazon Jovens, que de repente acontecer de você cair, num pecado sexual, entenda uma coisa, isso vai perseguir você, isso vai fazer mal mentalmente para você,
porque você está conectado, ou pelo menos queria estar conectado com Deus, mas transgrediu a sua vontade. Ou seja, em vez de ser um grande motivo de alegria e louvor, vai ser um motivo de grande tristeza, um motivo de grande preocupação. O sexo, ele cria insegurança. O sexo fora do casamento, ele cria insegurança, cria ciúme. Quantos casais aqui, de jovens aqui, nós temos aqui, namorados? Quem está namorando aí, levanta a mão. Levanta a mão os namorados. Só tem namorado, não tem namorido, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Verdade é essa, sexo inexperiente é melhor para o casamento. Quarto motivo, a paixão que se satisfaz antes da hora pode resultar em repúdio. A paixão que se satisfaz antes da hora pode resultar em repúdio. Você pode até pensar que o que você sente por aquela pessoa é eterno, aquela paixão, aquele sentimento, mas ele vai acabar, e ele acaba tão rápido, jovem, quando você pratica sexo no seu namoro, acaba muito rápido, muito, perde a graça, né? Não é mais vermelhinho não, o coração é preto, tudo fica muito turvo, fica muito sem, acaba a emoção, acaba o colorido. Nós temos uma história na Bíblia, você deve conhecer a história, né, de Tamar e Aminon. Aminon abusou, né, abusou da sua meia-irmã Tamar. Sentiu o desejo, uma forte paixão por aquela menina. E olha, em 2 Samuel 13, 10 ao 15, nós temos essa história. Vou ler aqui com você rapidinho. 2 Samuel, capítulo 13, verso 10 ao verso 15. Diz assim: Aminon disse a Tamar: traga os bolos. Aminon, safado, estava fingindo que estava dodói, que estava doente. Eu vou fingir que eu estou doente, eu vou pedir para minha irmã fazer um bolo para mim e vou me deitar com ela. Aminon disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, mana. Mas ela lhe disse: não, meu mano, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvir, sendo mais forte que ela, a violentou. Logo depois, Aminon sentiu uma forte repulsa por ela, mais forte que a paixão que sentira, e disse a ela: levante-se e saia. E é exatamente isso que acontece nos namoros que tem o sexo antes do casamento. Uma repulsa, sabe? Fogo de palha, consome rápido, já era. Aí é só choro e só tristeza. Quinto motivo. E aí, esses motivos, eles são as consequências, um vai puxando o outro. Olha só, o quinto é a consequência do quarto, ó. A autoestima da mulher baixa cada vez mais. A autoestima da mulher baixa cada vez mais. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meninas. Enquanto o homem se sente o garanhão, o poderoso, o gostosão do pedaço, né? Por ter traçado você, a menina ela fica despedaçada, fica arrasada, se sente mal. E aí o homem, por ainda se achar o cara, acaba desprezando a menina. Consequentemente, ela se sentir desprezada, se sente imunda, se sente desvalorizada por aquele que chegou até pedir prova de amor. E você fez a sua parte. A menina acaba fazendo a parte dela. E, infelizmente, né, só acontece destruição. Sexto motivo, cria comparações e medo.
cria comparações e medo. Pela fragilidade da jovem, o menino acaba comparando a menina com outras meninas. Afinal de contas, ele conseguiu o que ele queria, né? Ele conseguiu o que ele queria. E aí ele chega com um amigo, às vezes chega aí até o pastor, até o líder, né, recomenda, diz, olha, rapaz, assume esse relacionamento agora, vocês caíram. Ah, pastor, mas agora eu não quero mais ela. Ah, mas ela é muito frágil, por tudo ela chora. É claro, idiota, você traçou a menina, você destruiu, né, destruiu a reputação dela. Ah, não quero mais ficar com ela. Claro, você já comeu todo o recheio, você não vai querer comer casca. Você já provou. Sabe, essas coisas, para o homem, a testosterona do homem prevalece nessa hora, porque isso irrita o homem. Meninas, a fragilidade da mulher, que de repente ela é tocada, de repente ela eu vou até dizer assim, né, para um cristão, ela está sendo abusada mesmo, né? Está sendo abusada por um outro homem. Ela se sente fragilizada demais, não tem coragem de sair na rua. E aí o homem acha isso frescura. O menino acha isso frescura e não é. Aí a testosterona do homem prevalece, ele fica irritado e diz, não quero mais. 7º motivo. Você treina o seu parceiro, aí pode ser namorado, namorada, a infidelidade dentro do casamento. Você que toca no seu namorado, você que toca na sua namorada, você está treinando ele ou ela à infidelidade. Porque é exatamente aquilo que eu falei no 2º motivo. Você sabe que isso não agrada a Deus, mas mesmo sabendo que não agrada a Deus, transou com o seu parceiro, e o que vai impedir essa pessoa de fazer o mesmo com você ou com outras pessoas? De ser infiel a você. De ser infiel a você. O que vai impedir dele praticar isso com outras pessoas? Afinal de contas, ele já conseguiu o que queria. 8º motivo. 8º motivo, risco de doença ou gravidez. Risco de doença ou gravidez. Eu tô esperando um casal de jovens, adolescentes, de 15, 16 anos, chegar aqui na igreja e dizer assim, pastor, eu tenho uma bênção para lhe contar. Qual é a benção? Estou grávida do meu namorado. Surreal isso, né? Coisa de outro mundo, isso não existe, né? Você vai olhar assim e vai pensar assim, cara, isso não é coisa de doido. A menina que faz isso é loucura. É porque justamente sexo é para dentro do casamento. Então, fazer neném é dentro do casamento também. Então, é dentro do casamento também. Risco de doenças. Risco de doença, jovens, a medicina, a moderna, não eliminou completamente as DSTs. Existe uma porrada de coquetel aí, existe um monte de coisa aí para tratar apenas, mas não para curar. Olha só esses dados, nos anos de 1960, médicos trataram de 2 principais DSTs, que eram as DSTs que prevaleciam nessa época, a sífilis e a gonorreia. Essas doenças, jovens, elas podiam ser curadas com uma vacina, só que hoje existem mais de 100 doenças ligadas à DST, onde 25 doenças dessas 100, mais de 100, são consideradas doenças que não têm cura. Nos anos de 1960, 1 em cada 60 jovens sexualmente ativos contraía uma DST. 1960, 1 em cada 60. Por volta de 1970, esse número passou para 1 em cada 47. Nós estamos em 2022. Hoje, 1
a cada 3 jovens sexualmente ativos está infectado. Punk, né? Cerca de 330 milhões de pessoas são infectadas por ano por DST. É quase impossível, jovens, brincar sexualmente com esse assunto. É quase impossível brincar com esse assunto e você não contrair uma doença. Você sabe qual é a doença mais comum? Trouxe um slide aí, meio pesado para você. Você já ouviu falar de papiloma vírus humano? Papiloma vírus humano, já ouviu falar? Papiloma vírus humanos é HPV. HPV é o que gera o câncer de colo de útero. Pode passar esses estudos aí. Pode passar. Olha aí, pesado, né? Isso é HPV, tá, gente? Não é brócolis não, tá? E nem couve-flor. Ai, pastor, pesado. Pois é. Para você pensar bem. Ele causa o câncer mais comum, câncer de colo de útero. Tem outras doenças que é causada, doenças sexualmente transmissíveis. Aí você tem que pensar bem, você tem que avaliar bem, porque deixa eu lhe dizer uma coisa, a maioria dessas doenças, e o HPV é uma delas, elas vão sair, elas vão aparecer daqui a 10, 12 anos, só para vocês terem uma ideia. Só para vocês terem uma ideia. Meninos, entenda uma coisa. Deus nos preparou para o máximo do sexo, quando nós esperamos o momento certo. Deus deseja dar segurança verdadeira, com o seu projeto sem sexo fora do casamento. Mas você tem que decidir seguir o plano divino, se proteger 100%. A cultura pode esperar que você se comporte como um animal, mas a expectativa de Deus é muito diferente. Deus quer que, por conta do seu imenso amor por nós, nós abandonemos tudo aquilo que nos atrapalha. É o que diz em Tito 2, do 11 ao 12. Por último, jovem, falei que eu não ia conseguir, né? Mas consegui 8, né? Se o seu namorado, bota aquele outro slide lá. Se um dia alguém pedir uma prova de amor de você, porque você tem que apresentar essa prova de amor, e isso tem a ver com sexo, preste muita atenção. Olha esse slidezinho aí, para a gente finalizar. Então, para morrer lá atrás, lá, né, fazendo o gesto, né? Então, vou logo finalizar. Vamos lá. Não, pode passar nesse mais não, esse aí já passou já. O outro. Decisão, a sua decisão de não fazer sexo é por causa de Deus. Por isso você tem que dizer assim, ó, pare agora. E aí, preste muita atenção, vai passando aí, ó. Argumentos falhos. O argumento, todo mundo está fazendo isso. A realidade. Então, não deve ser tão difícil você encontrar uma outra pessoa. Se você, né, ver esse argumento. Próximo argumento. Se você me amasse, me deixaria fazer isto. A realidade, se você realmente me amasse, não pediria isso. Vai passando. Deixe-me fazer você um homem de verdade. Aí, meninos, você vai dizer o seguinte, ó, o que o sexo tem a ver com ser homem? Olha, na lata. Pô. Próximo. Tem que passar rápido. É, porque o sexo, né? Para ser homem de verdade tem que praticar sexo, olha aí, ó. É um cachorro. Próximo. Aliança. Ah, é apenas um pedaço de metal. Ah, a certidão de... Pode passar, meu filho. Tem que passar rápido. Apenas um pedaço de papel, a certidão de casamento. Só que o seu corpo não sabe se você é casado ou não. Se você fizer isto, significa que não me ama. A realidade, só por você dizer isso, já mostra que você não me ama. Todos os seus amigos estão fazendo isso. Então vai lá e saia com algum deles. Ninguém quer se casar com uma garota inexperiente. Acredito que serei uma exceção. Que Deus abençoe sua vida, jovem.
Que Deus abençoe grandemente e você possa saber dizer não ao sexo fora do casamento e aprender a dizer sim todos os dias ao plano divino de Deus para você. Que Deus o abençoe.